Olá, alunos do segundo ano do ensino médio, está começando agora a explicação das atividades da semana 2 do PET volume 3 para a disciplina de Educação Física. Dando continuidade ao nosso tema que é trânsito, nesta segunda semana o nosso foco vai ser com relação às campanhas. Logo de início nós temos um texto que vem falando sobre a campanha Maio Amarelo deste ano, e neste texto traz algumas informações bem interessantes e também alguns dados com relação às internações hospitalares e aos óbitos, em razão destes acidentes, no estado de Minas Gerais, entre os anos de 2010 a 2020. Vocês irão fazer a leitura deste texto e, após a leitura, damos início às nossas atividades. Atividade número 1. A campanha Maio Amarelo busca conscientizar a sociedade sobre a prevenção de acidentes de trânsito. A cada ano, o número de acidentes nas ruas das pequenas e grandes cidades tem aumentado significativamente, ocasionando alto custo com internações hospitalares e reabilitação em casos mais graves, ou afastamento do trabalho por danos e lesões permanentes. Diante disso, escreva sobre a importância das campanhas de prevenção de acidentes de trânsito. Do seu ponto de vista, existem outras ações que poderiam ser realizadas para diminuir ou evitar os acidentes de trânsito? Justifique sua resposta. Bom, então vocês irão fazer este texto. Neste texto você colocará qual é a importância das campanhas de prevenção de acidentes de trânsito e irá colocar também a sua opinião com relação a essas campanhas. Se de fato essas campanhas elas têm contribuído para diminuir ou até mesmo evitar os acidentes de trânsito. Colocando seu ponto de vista, você vai colocar a sua justificativa, o porquê deste posicionamento, por que você pensa desta maneira. O espaço que nós temos, ele é pequeno, então eu peço a vocês que façam este texto, que não precisa ser extenso, em uma folha, e depois de feito isso, vocês irão anexar esta folha ao PET. Atividade número 2. O texto abaixo discute sobre a mortalidade de jovens por acidentes com motocicletas. Apresenta as motivações e dados que levam ao aumento de acidentes com vítimas fatais ou de lesões graves permanentes. Após a leitura, vamos responder as questões refletindo sobre a necessidade de conscientização quanto aos riscos deste meio de transporte e a importância do uso dos equipamentos obrigatórios de proteção. Então, o texto, cujo título é Mortalidade de Jovens em Acidentes com Motocicleta, vai tratar destes dois assuntos, com relação à motocicleta, a este tipo de meio de transporte, a importância dos equipamentos obrigatórios de proteção. No texto, nós temos dois gráficos. O primeiro é com relação ao número de óbitos em acidentes de trânsito por idade simples e categoria. Então, vocês irão analisar. Bom, como o PET impresso, ele é em preto e branco, talvez vocês não consigam visualizar com tanta nitidez. Então, eu sugiro a vocês que acessem o site Estude em Casa ou visualizem esta imagem também pelo aplicativo Conexão Escola. Mas de forma bem simples aqui, eu vou falar bem rapidinho para vocês. O primeiro gráfico, como eu falei, ele vem tratando sobre a questão do número de óbitos em acidentes de trânsito por idade simples e categoria. Então nós temos aqui, olha, o número de vítimas e a idade das vítimas. O número de vítimas está nesta linha vertical e a idade das vítimas aqui nesta linha horizontal. Quando o meio de transporte é automóvel, nós seguimos esta linha que vai aparecer para vocês no site lá em amarelo, quando se trata de automóvel. Motocicleta é esta linha vermelha, onde ela tem um pico maior, mais elevado em comparação às outras. E pedestre é esta linha verde. Então, vocês irão fazer a análise deste gráfico. O segundo gráfico vem falando sobre as tendências da mortalidade de pedestres, motociclistas e automobilistas para o ano de 2020. Então, já considerando este ano. Nós temos aqui, então, a taxa de óbito, que vai estar nesta linha vertical,
nós temos os anos aqui na linha horizontal, né, de 2000, a referência é 2000 até o ano de 2020. Pedestre, esta linha amarela. Motociclista, é esta linha vermelha. E automóvel, esta linha verde. Então, analisando os gráficos. O primeiro gráfico, né, que se trata do número de óbitos, né, com relação à idade, nós temos aqui, olha, quando são pedestres, a idade, né, dessas pessoas que faleceram, a maioria é jovem, né? Nós temos aqui, olha, entre 15 e 20 há um crescimento, há um pico também aqui, ó, em pessoas a partir de 45 anos, pessoas de 60 anos também. Nós podemos compreender que o quê? A gente sabe que à medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos perdendo algumas capacidades. A capacidade de concentração, de locomoção também fica um pouco mais difícil, né? De agilidade, velocidade. Então, esses podem ser alguns fatores também que estão envolvidos neste caso, né? E é lógico que existe N fatores, mas eu só estou citando que pode ser que um desses fatores pode estar associado também a esta questão. Quando se trata de automóveis, nós temos um pico aqui também na questão, mais quando se trata de jovens, né? A partir de 15 mais ou menos, 25, 20. E aí, quando chega mais ou menos a 40, já vai tendo uma queda. Motocicleta, nós temos um pico muito elevado aqui, já a partir de 15 anos também já começa a elevar. Aí, quando está aí um pouquinho antes dos 20 anos, até os 25, está bem elevado, depois há uma queda também. E aí, a partir de 40 anos, já tem uma queda mais significativa. O gráfico 2. Com relação às tendências das mortalidades de pedestres, motociclistas e automobilistas para o ano de 2020. Então, olha só. Motociclista é a taxa de óbito do motociclista. De 2000 a 2020. A gente percebe que cada ano há um crescimento muito significativo, né? Muito significativo mesmo. Quando se trata de automóvel, 2020, até mais ou menos aqui a 2008, né? Há um crescimento, cai um pouquinho, né? Fica um pouquinho mais estável. Quando chega em 2010, aumenta um pouquinho. 2012 cai. Mantém mais ou menos um pouquinho. Em 2013, né? Aumenta um pouquinho. E há um aumento também até o ano de 2020. Mas não é um aumento tão brusco comparado ao motociclista. O pedestre, no ano de 2000, ele estava bastante elevado, olha, em comparação ao motociclista e ao automóvel, mas a gente percebe que já a partir aqui de 2003 nós temos uma queda
até 2009, 2009 até 2010 aumenta e 2010 vai caindo, a partir de 2011, na verdade, vai caindo um pouquinho, até 2020 cai bastante. Então vamos para as atividades. O texto Mortalidade de Jovens em Acidentes com Motocicleta, assim como os gráficos 1 e 2, nos faz pensar no crescimento acelerado do número de acidentes e vítimas de trânsito que utilizam motocicletas. Ao responder às perguntas, faça um momento de reflexão sobre o contexto atual e o que poderia ser feito para que pudéssemos reduzir este cenário de mortes em nosso país. Após a análise do gráfico 1, responda: qual a média de idade de vítimas fatais em acidentes causados por motocicleta? 2. Nos casos dos acidentes com pedestres e automóveis, em qual faixa etária ocorre o maior número de acidentados? 3. Na sua opinião, por qual motivo os jovens estão envolvidos nos maiores números de acidentes de trânsito? 4. Após os 40 anos, os números de óbito apresentam uma queda. Em sua opinião, qual o fator envolvido nesse declínio de acidente? Após a análise do gráfico 2, responda: descreva o número de óbitos por 100 mil habitantes na década de 2000 por acidente de pedestre, automóvel e motocicleta. 2. Em 20 anos, houve um aumento considerável no número de óbitos por acidentes de motocicleta. Descreva os valores. 3. O número de acidentes com pedestre no ano de 2000 era de 8 por 100 mil habitantes. Já no ano de 2020, esse número reduziu para 3,7 por 100 mil habitantes. Pontue motivos para essa redução. 4. A Lei 11.705, aprovada em 2008, que é a Lei Seca, ela tem como finalidade reduzir a tolerância no nível de álcool no sangue de quem dirige. Com a sanção da nova lei, o Código de Trânsito brasileiro foi alterado e provocou grandes mudanças nos hábitos da população brasileira. Esta seria a razão para que o índice de acidente fosse bem aproximado, tanto para pedestres quanto para veículos no ano de 2008 e 2009. Justifique sua resposta. Então, vocês estão vendo que as perguntas, as questões, elas estão relacionadas mesmo à análise destes dois gráficos. O texto também ele ajuda um pouquinho para que vocês possam compreender estes dados, tá? Bom, essas são as atividades da semana 2 da nossa disciplina. Caso vocês ainda tenham ficado com alguma dúvida, vocês podem me mandar mensagem pelo WhatsApp ou também pela página IFI em Ação no Instagram ou Facebook. Um beijo e até a próxima semana.